Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 7.200 casos de febre oropouche foram registrados esse ano em 20 estados brasileiros. Este ano, a dengue já matou mais de 4.700 pessoas no país. Você sabia que o mosquito é o animal que mais mata no planeta? Parece surpreendente, mas esses pequenos insetos são responsáveis por mais mortes do que qualquer outro ser vivo. Isso acontece por causa das doenças que transmitem, como malária, dengue, febre do oropouche, chikungunya, zika e febre amarela. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como essas minúsculas criaturas afetam nossa saúde e entender o que pode ser feito para enfrentar esse desafio com Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nesse episódio é Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Guilherme, doenças transmitidas por mosquitos ameaçam a vida de bilhões de pessoas? Oi, Fara. Olá, doutora Rosana. Sim, exatamente, viu, Fara? As doenças transmitidas por mosquitos, como malária, dengue, zika e chikungunya, afetam a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Esses insetos podem carregar uma série de vírus e parasitas que causam essas enfermidades. Doutora, por que as arboviroses, que são as doenças transmitidas por mosquitos, são tão comuns aqui no Brasil? Eu diria que não só no Brasil. As arboviroses, só para relembrar, arbovirus, né, do inglês, é uma sigla, viu? É Arthropod Borne Virus, ou seja, são vírus que são veiculados por vetores. Quando a gente fala em vetor, eu coloco mosquito, carrapato. Então, é importante a gente saber que sempre que eu falo em arbovirose, tem algum vetor que está transmitindo. E é claro que nos países como o Brasil e todos os países que ficam nos trópicos, exatamente pelo clima, pela umidade, pelas chuvas, por tudo isso que tem nessa nossa região, favorece demais a procriação, em especial dos mosquitos. Então, por isso que, se você pega toda a região dos trópicos, seja aqui no Brasil, seja na Ásia, na Tailândia, em várias regiões da China e assim vai, toda essa região tropical, ela tem um número muito maior de mosquitos e com isso, claro, a gente acaba vendo um número muito maior de doenças. Doutora Rosana, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças como dengue, febre de oropouche, chikungunya, zika, febre amarela são transmitidas por mosquitos. Existem outras enfermidades, doutora? Sim, a malária é uma das importantes, né? Eu diria, você no início falou muito bem, se tem alguém que mais mata no mundo, e quando você vai ver mesmo, você pode pegar qualquer guerra que aconteceu no mundo, nenhuma delas matou mais do que os mosquitos. E o segundo ser vivo que mais mata, infelizmente, somos nós, né? É o próprio homem que acaba se matando entre si. E depois, muito longe disso, é que vem o que a gente sempre teme: tubarão, leão, cobra, é muito menos. Então, sem dúvida, os mosquitos são os mais importantes. Então, são várias as doenças, é uma lista grande até, e muitas das doenças, que nem febre de oropouche, tem a ver com a região onde esse vírus foi encontrado, que é no Vale do Oropouche. O próprio Zika vírus é num local específico onde foi identificado pela primeira vez. E assim vai. Então tem muitas doenças, né, além dessas que você falou, febre de Maiaro, ou seja, o número é grande, do febre do Nilo Ocidental, tem uma série de nomes. Mas eu acho que para nós aqui no Brasil, o que mais nos interessa, sem dúvida, é a gente estar falando tanto de malária, mas em especial de dengue, Zika vírus, chikungunya que está aumentando, febre do oropouche que também está nos assustando. Eu acho que essas são as principais doenças que a gente precisa concentrar aqui no nosso meio. Doutora, quando se trata de doenças para os humanos, devemos nos preocupar com todos os tipos de mosquitos ou só com alguns específicos? Fara, eu queria só dar uma explicação que é o seguinte. Pois não. A fêmea do mosquito é que pica a gente, certo? O macho, ele não precisa do nosso sangue. A fêmea, sim, ela precisa do nosso sangue para ela poder amadurecer os seus ovos e, com isso, ter a procriação. Então, eu brinco que é um instinto materno. Ela não pica porque ela está com fome, ela precisa dos nutrientes que tem no sangue do macaco, do humano. A gente entra nesse ciclo, mas ela realmente pode picar, inclusive, outros animais. O que ela precisa é do sangue. Uma vez que ela tem esse sangue, ela pode passar, né? Alguém que está infectado, ela se infecta. Essa fêmea que vive, em média, 30, 45 dias, ela vai passar o resto da vida dela infectada e transmitindo aquele vírus para um número grande de pessoas. Então, quando a gente pensa em termos de prevenção,
É claro que hoje a primeira coisa que vem na nossa cabeça são vacinas, mas é complicado. Imagina você tem que fazer uma vacina para cada doença, uma vacina para zika, uma vacina para chikungunya, uma vacina para febre de ouro-puxo, para dengue. Primeiro que a indústria nem consegue desenvolver tudo isso. E segundo que eu acho que as pessoas nem vão querer tomar esse número de vacinas. Então, a outra estratégia que eu acho bastante interessante é a gente usar hoje o que a gente chama de biotecnologia. Ou seja, se eu conseguir mudar do ponto de vista ter mosquitos geneticamente modificados que não consigam procriar, é uma forma eficaz de você não combater cada doença, mas sim combater o vetor. Então, lógico, isso eu estou falando num futuro, né? Isso ainda está em estudos, mas eu diria para você, Faro, que o caminho, sem dúvida, vai ser esse, né? Enquanto a gente não tem isso, vamos fazer a nossa lição de casa, que é evitar as picadas. E daí a gente sabe que para evitar a picada de mosquito, primeiro, o mosquito ele é atraído por cores escuras. Então, você não vai andar na mata, você não vai andar em locais que estão tendo um número grande de doenças veiculadas com mosquito com roupas escuras. Ele é atraído por perfume, o odor da pele. Por que tem pessoas que são muito mais picadas do que outras? O mosquito é muito atraído pelo perfume, por odores. Então, é algo que também a gente sempre pede para evitar a hora que você for se expor. É lógico, roupas de mangas compridas para ter uma área menor possível de exposição e uso de repelente. Então, eu acho que eu resumo assim a forma que a gente pode estar em termos de prevenção. Tem algum grupo de pessoas que deve ficar mais atento às picadas de mosquito, como crianças, idosos ou pessoas com problemas crônicos de saúde, doutora Rosana? Certamente, Fábio. Eu só incluía nessa sua lista também as gestantes, né? As gestantes também é uma população de maior risco para ter doença mais grave. Então, quando você tem idosos, vamos pegar a dengue, vai como exemplo. Se você compara o número de mortes de dengue, proporcionalmente, né, para idosos, é muito maior. Porque um idoso, em geral, ele tem outras doenças associadas, ou uma doença no coração, uma doença no pulmão, uma doença no fígado. Então, a hora que ele tem um quadro infeccioso, ele acaba tendo um quadro mais grave, ele pode descompensar mais fácil, o que pode levá-lo à morte. Doutora Rosana, a condição socioeconômica é decisiva para quando o assunto são as doenças transmitidas por mosquitos? Países mais pobres, sem condições ideais de saneamento básico, por exemplo, sofrem mais com o inseto e, por consequência, com as doenças que eles transmitem? Certamente. Países mais pobres, primeiro, têm menor acesso à saúde. A dengue não é uma doença que deve matar ninguém, né? Nós tivemos um número grande de mortes de dengue no nosso país e temos um número grande de mortes de dengue no mundo afora, exatamente muitas vezes pela demora da assistência à saúde. Então, os países mais pobres, que têm menos condições sanitárias, que têm maior favorecimento para a procriação dos vírus, né, de manter a fêmea, uma vez infectada, ela quer colocar os seus ovos, ela vai colocar num local onde tem a água. Então, se você não tem o saneamento adequado, você tem mais lixo na rua, mais plástico na rua, em locais onde você pode acumular água, é claro que você vai ter mais ovos. Quanto mais mosquitos você tiver, mais pessoas infectadas você vai ter, mais doença e, claro, maior consequência. Então, concordo plenamente com você, está diretamente relacionado o nível socioeconômico. Claro, não estou falando que alguém que tem uma condição melhor não possa ter dengue. Não, vai ter da mesma maneira. Porém, o recurso de assistência à saúde acaba sendo diferente. Doutor, algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras? É uma excelente pergunta, porque isso, inclusive, tem muitos estudos em cima disso, né? Porque se eu entender o porquê o mosquito prefere determinadas pessoas do que outras, eu consigo, de alguma maneira, fazer alguma nova tecnologia, usando, sei lá, inteligência artificial, essas coisas, para poder desenvolver outras estratégias de prevenção. Então, tem muitos estudos vendo aquilo que eu te falei no início, o odor é algo bastante importante, o mosquito é atraído por odores mais ácidos, e isso estão sendo estudados, exatamente o porquê algumas pessoas são mais infectadas do que a outra. E também tem um estudo, Faro, que eu acho interessante, que é feito em ratos, mas eu acho interessante, que eles mostram que os ratos que estão infectados, por exemplo, com o vírus da dengue, eles atraem mais mosquitos do que ratos não infectados com o vírus da dengue. Ou seja, alguém hoje que está com dengue, se ele for mais picado, ele vai fazer com que mais fêmeas do mosquito estejam infectadas e espalhem a doença de uma forma mais eficaz. Então, eu acho que tem muito que a gente estudar em relação a isso, exatamente para a gente tentar, quando a gente fala em mosquito geneticamente modificado, vai desde a fêmea ter contato com machos estéreis, seria uma forma de você controlar o número de mosquitos, uma fêmea infectada com uma bactéria chamada Wolbachia,
que faz com que ela não consiga proliferar os seus ovos, ou seja, eu estou insistindo que vacina é muito importante, mas também a gente investir em tecnologias onde você consiga diminuir o número de mosquitos que são vetores de várias doenças, também seria uma estratégia muito interessante. Se tratando de sintomas, quais são, doutora Rosana, os indícios mais comuns das arboviroses? Como identificar esses sinais? Olha, praticamente todas elas têm febre. Então é algo que chama atenção, mas daí você vai falar, puxa, mas tem outras doenças respiratórias que também dão febre, sem dúvida. Mas febre, dor no corpo, a gente chama de mialgia, né? Uma dor muscular importante. Chama muito atenção dor atrás dos olhos, é algo que chama atenção tanto na febre do urupuche quanto na dengue. Muitas delas podem dar uma erupção na pele, né? Um rash cutâneo, que você vê, fica meio avermelhada a pele. Dor de cabeça, ou seja, são sintomas relativamente comuns a todas elas, mas dependendo da situação, vou dar um exemplo prático. Chikungunya dá muito mais dor na articulação do que no músculo. A dengue, você aperta o músculo do paciente, ele está com dor, né? Você aperta a panturrilha, ele tem dor. A chikungunya, ele tem dor quando ele mexe uma articulação. Então, tem alguns sinais que a gente consegue diferenciar, mas sem dúvida, para eu fazer um diagnóstico de certeza, eu preciso de exame laboratorial. Porque do ponto de vista clínico, do ponto de vista dos sintomas, você pode muito bem confundir as doenças. Então, é fundamental que o Brasil e todos os países que tenham essas arboviroses tenham a disponibilidade de diagnóstico para a gente precocemente poder agir da melhor forma possível. O Aedes aegypti é um grande vilão da saúde humana. Ele é responsável por transmitir o vírus da dengue. Só neste ano, o Brasil já tem cerca de 6 milhões de casos e mais de 4.500 mortes. O que explica o surto da doença, doutora Rosana? Olha, Guilherme, eu diria que as mudanças climáticas, na minha opinião e na opinião da maioria dos especialistas, é a principal causa. Nós tivemos desde 2023 já um inverno mais quente, nós tivemos muitas chuvas, né, esse ano, ou seja, nós tivemos mudanças climáticas que favorecem demais a proliferação do mosquito. Então, eu acho que esta é a principal causa. A segunda causa é que nós estamos vindo em anos pós-pandemia. Então, tudo que a gente fez em termos de prevenção, de campanha, etc., nos últimos anos, foi muito mais voltado para a Covid-19 e muito menos voltado para a conscientização da dengue. Então, nós estamos, por exemplo, mesmo que eu esteja fora da temporada da dengue, eu estou em setembro, outubro, novembro, e eu sei que a maior circulação do vírus da dengue vai começar em janeiro, fevereiro, mas é agora que eu já tenho que estar agindo, é agora que eu preciso tirar os possíveis focos do mosquito, etc. Então, eu acho que esse número absurdo que nós tivemos no nosso país foi principalmente pelo acúmulo de vetores que nós tivemos. Infelizmente, vacinas não estão disponíveis para toda a população. O Ministério da Saúde teve que eleger um grupo que ele iria vacinar contra a dengue, né? O grupo elegido foi dos adolescentes, e o número de doses é completamente insuficiente para o nosso país, eu diria para o resto do mundo, né? Se você pegar a população mundial, mais da metade da população mundial está concentrada na região dos trópicos. Então, é impossível você ter vacina para todo mundo. Então, eu acho que a conscientização, esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, no sentido das pessoas realmente saberem que muito mais do que um leão e uma cobra, o nosso grande inimigo é o mosquito. Doutora Rosana, o repelente é uma defesa bastante utilizada contra mosquitos. Agora, a eficiência deste produto traz a segurança necessária contra todas as espécies de mosquitos? E existe uma maneira correta de se usar? Bom, vamos começar pelos repelentes. Eles, sim, são bastante eficazes, desde que você aplique da maneira correta. Isso significa que você tem que... A última camada de produto que você passa na sua pele deve ser o repelente. Porque a ideia dele é mudar o odor. Já te falei lá atrás que o odor é muito importante. Então, se você passar o repelente, em cima dele você passar um protetor solar, esse repelente não vai funcionar. O repelente sempre tem que ser a última camada que você vai passar. Então, isso é importante, porque às vezes você fala, eu passei o repelente, daí fui para a praia, passei o protetor solar e acabei sendo picado. Segunda coisa importante, a periodicidade que você deve colocar de novo o repelente sobre sua pele. Cada um tem um tempo de proteção. Tem uns que são de 10 horas, tem um que são de 3 horas, então você tem que ler a bula do fabricante para saber aquele produto naquela concentração que você está usando, de quanto em quanto tempo você tem que reaplicar sobre a sua pele. Numa maneira geral, sim, os repelentes funcionam para praticamente todos os tipos de mosquito, então não existe um repelente específico para cada tipo de mosquito. E os repelentes caseiros,
eles não têm comprovação científica, vamos dizer assim. Não estou falando que não funcionem, mas se você me perguntar, doutora, qual é a concentração, de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir a aplicação, nós não sabemos, porque não existem estudos científicos dando esses dados para nós. Então, eu julgo que hoje, se a gente tem produtos que têm comprovação e que eu sei exatamente como eu devo usar, eu devo dar preferência para isso do que produtos caseiros. Tá certo, doutora Rosana, muito obrigado. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a sua participação, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Valeu, doutora. Prazer foi meu, muito obrigada. Agradeço também a presença de Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Doutora Rosana, obrigado também por todos os esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.